Está um dia chuvoso aqui hoje. Estão conseguindo ouvir o barulho? Uma coisa que tem acontecido é que jovens dinâmicos na internet, socialistas de iPhone, revolucionários de apartamento, geralmente têm usado agora o termo burguês para se referir a pessoas que eles discordam, etc. Mas você saberia o que é um burguês? Porque eu achei algumas informações aqui muito importantes que queria compartilhar com vocês. Vocês se lembram aquela vez que chegou um menininho pobre da comunidade para o Lula e falou assim: Papai Lula, nós não temos uma quadra de tênis boa aqui, ela está toda destruída. E o Lula respondeu: Tênis? Mas tênis é esporte da burguesia, porra. Pra que você quer uma quadra de tênis? E o menino humilde saiu. Enfim, eles têm usado muito esse termo burguês. Vejam aqui, por exemplo, o Castanhari dizendo o seguinte: afastar o cidadão comum da política é a grande tática da burguesia para manter as pessoas alienadas e sem esperanças de mudanças reais. A mudança vai vir com o papai Lula, não é verdade? Ele que fez o L, fez bem feito, está aqui no Helicópteros. Isso aqui é Helicópteros, maravilhoso. Outra, ele comenta o seguinte: editorial da Folha provando que a imprensa burguesa, nossa, Folha burguesa, não tem o mínimo de vergonha na cara. E aqui ele está, todo fodão, na frente de um Dodge Challenger. Vejam só, muscle car americano, mas que carro maravilhoso, mas que foto linda do nosso amigo Talarico. E as pessoas vendo isso daqui começaram a se revoltar, né? Falar assim: mas rapaz, tu é burguês, pô. Tu é burguês. Do que tu tá falando? O cara aqui com o codinome de terrabolista diz o seguinte para ele: curiosidade. O Castanhari deve ter mais dinheiro que todas as pessoas da imprensa burguesa desse jornal somado. E tem muita grana, assim, trabalhando para grandes empresas capitalistas como a Netflix. Mas ele vem e responde o seguinte: ha, 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 uá, ha, uá, ha, uá, ha, uá. PQP, meu irmão, todas as pessoas da imprensa burguesa somadas, caraca, não sabia que eu era burguês. Só falta avisar a minha conta bancária. Pois muito bem. Um rapaz chamado Rodrigo Silva respondeu o Castanhari no Twitter e eu achei a resposta absolutamente fantástica. Não é o Rodrigo Silva, arqueólogo. Um rapaz aqui chamado Rodrigo Silva. E aí, Rodrigo da Silva. E ele responde o seguinte: oi, Felipe Castanhari. Vi você ridicularizando a ideia de que seja um burguês e decidi escrever essa thread para ajudá-lo a entender por que tantas pessoas riram da sua reação. E agora eu e você vamos ter essa aula aqui e entender o que é um burguês, certo? Vamos lá. Você deve ter aprendido na escola, Castanhari, na Idade Média as classes sociais surgiram a partir de uma hierarquia estabelecida com base na posse de terras e no poder militar. Essa hierarquia era composta por três grandes grupos: a nobreza, o clero e os camponeses. Se você não dormia na sala de aula, aprendeu que a Idade Média europeia foi marcada por uma organização de trabalho predominantemente rural. Mas talvez você não saiba disso. Algumas coisas bem peculiares aconteceram no século XI, alterando radicalmente essa história. Primeiro, um período de aquecimento incomum conhecido como período quente medieval, que foi do ano 950 ao ano 1250. Sim, o mundo começou a esquentar, o que permitiu o cultivo de safras em áreas antes muito frias para a agricultura, aumentando as áreas cultiváveis da Europa medieval. Então, nesse período mais quente aí, teve mais terras férteis e o pessoal pôde cultivar mais. Depois, graças a esse movimento, rolou também um aumento na criação de animais, acompanhado de, primeiro, melhoria das técnicas agrícolas, como a introdução do arado, né, de Aiveca,
diabo é uma Iveca? Vá procurar aí que eu também não sei. E segundo, novos sistemas de irrigação. E tudo isso possibilitou o quê? A resposta é fácil. Mais comida na mesa das pessoas. Ele continua aqui. Aliás, isso aqui daria um bom episódio do canal Nostalgia, hein? Você está ganhando muito dinheiro para fazer para Netflix. Você tem que compartilhar esse dinheiro aí da burguesia, dessas big techs. Entre 900 e 1300, graças a tudo isso, a população europeia dobrou de tamanho. E essa explosão populacional incentivou inúmeros camponeses, a base da pirâmide, a arriscarem uma vida nova, mais livre, num lugar praticamente esquecido desde o fim do Império Romano, as cidades. Essa massa de imigrantes passou a morar em cidades mercantis conhecidas como burgos, como Londres, Veneza e Paris. Aliás, vem da França a origem dessa palavra. Os moradores desses burgos eram chamados de bourgeois. Nós os conhecemos como burgueses, os habitantes da cidade. Então, eram os habitantes da cidade, os burgueses ali. Se os feudos sobreviviam do poder do senhor feudal, os burgos eram governados por uma classe de mercadores chamada burguesia. A burguesia era formada essencialmente por comerciantes e artesãos. Nem miserável, nem pobre. Ela é a origem do que nós chamamos hoje de classe média. Os burgueses são a origem da classe média. Se você jogar no Google Castanhari, você descobrirá que esse período é conhecido como Renascimento Comercial. Conforme o comércio se desenvolvia nos burgos, os burgueses foram aumentando a sua influência, desafiando o status dos senhores feudais, algo fundamental para a derrubada do feudalismo. É exatamente por isso que, desde o princípio, os burgueses foram difamados. Em crise, aristocratas, não quero me chibatar, e senhores feudais saíram espalhando por aí que eles eram gananciosos, mercenários, desrespeitosos com a tradição, incultos e até hereges. A classe média, então, já nasceu caluniada. Como os judeus eram proibidos de possuir terras ou exercer cargos públicos, inúmeros judeus se dedicaram à atividade comercial nos burgos. Associados a esses mitos anti-burgueses, esses judeus testemunharam a eclosão de um período fundamental para a propagação do antissemitismo na Europa. Só que interessante, Castanhari, isso dá uma nostalgia para você. Quem leu O Mercador de Veneza sabe disso, de Shakespeare, né? Então, Shakespeare apresenta Shylock, um agiota judeu, de maneira extremamente negativa e estereotipada. Um cão judeu avarento, ganancioso e sem escrúpulos. Os judeus assumiram todo o preconceito associado a essa burguesia. É realmente bastante interessante. É essa peça do Shakespeare. Aliás, sabe onde O Mercador de Veneza, essa peça, foi um sucesso? Nos palcos do Terceiro Reich, dirigidas por um nazista chamado Lothar Mathel. Estou pronunciando certo? Mathel, como Dr. Nicholas Christagans. Goebbels quase levou a obra para o cinema, com o ator da peça, Werner Krauss. Não sei falar alemão, acho que é isso. Werner Krauss, no papel principal. Foi a derrocada do nazismo que encerrou a produção. Como Pinker escreve em Os Anjos Bons da Nossa Natureza, esse ódio à vida urbana mercantil está nas raízes de muitos genocídios. O mito do paraíso agrário permitido foi o motor de inúmeros banhos de sangue na história. Você conhece uma palavra muito boa para esse sentimento: nostalgia. Mas apesar do mito, burgueses colaboraram positivamente de inúmeras formas para o mundo, criando instituições políticas que evoluíram anos depois na democracia e nos direitos humanos, patrocinando a arte e a cultura,
produzindo inovação tecnológica e aumentando a educação na Europa, que possibilitou a educação no mundo inteiro, né? Quando Marx escreveu sua teoria, já no século XIX, as cidades com suas fábricas e instituições políticas estavam no centro do mundo. Já haviam até metrôs em Londres. Já havia, não haviam. Estou prestes a me chicotar de novo. Já havia até metrô em Londres. Não é haviam. Ele não flexiona este verbo. Minha tia vai me ligar aqui me descatitando. Para ele, a sociedade era dividida em duas classes, os burgueses e os dominantes e o proletário dominados. Marx via os proletários como uma classe oprimida, explorada e ignorante, entregue a um exaustivo trabalho industrial com pouco poder ou controle sobre a sua própria vida e uma imensa dificuldade em satisfazer suas necessidades básicas de alimentação, abrigo e vestuário. A palavra não foi escolhida por acaso. Proletário tem a origem no latim proletarius, o cidadão romano pobre que tinha tão poucos bens, tá, cuja sua única contribuição para o Estado era o papel como pai de família, ou seja, como produtor de filhos, a sua prole, daí proletariado. Mas em 2023, a visão marxista de um mundo dividido em duas classes sociais é, no mínimo, grosseiramente simplista. As sociedades modernas possuem uma estrutura social muito mais complexa e diversificada do que no passado. A classe média, aliás, é a maior classe social do mundo. Como escreveu o sueco Hans Rosling, espero que se pronuncie assim, porque eu também não falo sueco, não. Em termos de renda, a humanidade saiu, nas últimas décadas, de um gráfico de camelo para um mundo dromedário. Preste atenção aí no gráfico, tá? Desde o século XIX, o mundo viu a emergência de, primeiro, novas classes sociais, segundo, novos tipos de trabalho, terceiro, direitos trabalhistas e quarto, estado de bem-estar social. Além de uma mudança na natureza da propriedade com ascensão nos serviços e das propriedades intelectual e acionária. É evidente que os super ricos possuem um poder de influência em 2023. Mas nós vivemos num planeta muito mais descentralizado do que no século XIX. A ideia de que uma classe controla o mundo de forma homogênea é tão boba que namora com as conspirações dos Illuminatis, dos reptilianos e tudo mais. O mundo contemporâneo não é um livro escrito por uma classe poderosa especial, mas uma carroça que avança numa estrada esburacada, com interrupções e deslizes puxadas por diferentes grupos de pressão. Mesmo um garoto pobre de Osasco pode enriquecer trabalhando no próprio quarto. É verdade. É claro que isso não significa que basta se esforçar para enriquecer, ou que todos têm acesso às mesmas oportunidades. Longe disso, nós ainda temos um intenso desafio pela frente. Mas no passado, o seu destino era decretado pelo seu sangue. E hoje é possível mudá-lo ligando uma câmera, por exemplo, que é no caso do Castanhari, aqui que está em cima de... Isso aqui é o Whindersson Nunes na cima de um avião, está aqui Felipe Neto na piscina, Castanhari no helicóptero, né? Independente do que você pense sobre as classes sociais, o dono de uma produtora capaz de faturar até centenas de milhares de reais por mês definitivamente não é um proletariado. É no caso o próprio Castanhari. Na verdade, o Brasil, com um salário acima de 28 mil, está no Brasil, perdão, vamos continuar. Na verdade, no Brasil, com um salário acima de 28 mil reais, ele está no 1% mais rico, no topo da pirâmide. Um cínico responderia que talvez, nesse momento da vida, você não poderá deixar de trabalhar para manter seu padrão de vida. Mas o que não falta na história é a falência de industriais, donos de jornais e veículos, TV, financistas, herdeiros e ricos de toda a sorte. Você, Castanhari, é definitivamente um burguês, um empreendedor urbano capaz de empregar pessoas e influenciar milhões de seguidores com acesso a bens e serviços que um industrial rico da Inglaterra vitoriana jamais sonharia. E cá entre nós, Castanhari
Não há nada de errado nisso. Isso é uma aula, rapaz. Muito obrigado, Rodrigo da Silva, por essa aula que você deu a mim e você deu à minha audiência aqui. Muito obrigado por essa aula. E depois ele faz um post ainda mais interessante, porque os jovens dinâmicos, socialistas de iPhone, decidiram dizer assim, não, nós estamos falando que os burgueses são só super altamente ricos, mesmo o Castanhari aqui sendo 1% da população. E ele fez uma resposta também maravilhosa, vendo como é que movimentos nacionais, socialistas ou comunistas enxergaram os burgueses ao longo da história. E esse post eu vou deixar que você leia, porque eu vou colocá-lo aqui na descrição deste vídeo. Tá bom? Então é isso aí, Castanha. Tu é um burguês, rapaz. Tu é um burguês, só que tu não é só um burguês. Tu é um burguês safado, hipócrita e canalha. Eu não sou tão educado como o Rodrigo da Silva. Você é um hipócrita e um canalha. Muito bem? Ainda assim, para você, Castanhari, uma feliz Páscoa. Para vocês que me assistem aqui, uma feliz Páscoa. Que este feriado prolongado possa ser aproveitado aí junto com a família de vocês. Um grande abraço, um excelente dia. E é isso aí.